Você já percebeu como o medo aprendeu a mandar em você? Ele não grita, não bate a porta. Ele sussurra, diz para não tentar, não se expor, não mostrar quem você é de verdade. E o pior, ele vem disfarçado de bom senso. De melhor não, de ainda não estou pronto. Mas me diz, até quando você vai deixar o medo decidir por você? Talvez você tenha aprendido desde cedo que é mais seguro parar antes de tentar. E isso te protegeu, sim, mas hoje, essa mesma proteção está te prendendo. E se eu te dissesse que o medo não precisa desaparecer para você viver o que quer? Que dá para andar com ele. E mesmo assim, construir uma vida mais leve, autêntica, sua. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui. Se quiser, só dá o play e escuta. Pode ser lavando a louça, deitado no sofá, no ônibus, ou só aí em silêncio. Esse vídeo é para te acompanhar como uma conversa sincera, daquelas que te fazem pensar sobre coisas que você nunca parou para olhar de verdade. E se, em algum momento, ele fizer sentido para você, curte, se inscreve e ativa o sininho. Não para me agradar, mas para continuar essa caminhada juntos. Porque nos próximos minutos você vai entender que o medo tem voz, mas a decisão final sempre foi sua. E talvez, só talvez, já esteja na hora de mudar esse roteiro. Desde pequenos, a gente aprende que sentir medo é ruim, que é coisa de quem não tem coragem. Mas a verdade é que muitas vezes foi o medo que te protegeu quando ninguém mais pôde. Era ele que dizia para você ficar quieto, não provocar, sair de perto. Ele não estava te limitando. Ele estava tentando te manter seguro. E talvez tenha conseguido, só que o medo não soube a hora de ir embora. Continuou ali, mesmo quando o perigo já tinha passado. E foi aí que ele começou a te travar. Lembro de um amigo, o Daniel, tinha uma voz linda, talento de verdade para cantar. Mas ele nunca se apresentou. Sempre dizia que ainda não era o momento. Só que no fundo, ele tinha medo. Medo de errar, de ser julgado, de se envergonhar. Ele aprendeu a se proteger tanto da rejeição que passou a fugir de tudo que envolvia se mostrar. E isso não é só com ele. Quantas vezes você também não tentou algo, só para evitar a chance de falhar? A gente aprende a parar antes mesmo da largada. E o medo é esperto. Ele não grita, ele sussurra. E se não der certo? E se você se machucar? E se rirem de você? E aí você congela. O que antes era proteção, agora é prisão. E pior, ele se disfarça. Finge que é prudência, cautela, maturidade. Mas será mesmo? Ou é só o velho medo, agora de roupa nova? Talvez esteja na hora de escutar outra voz aí dentro. Uma que não quer te proteger do mundo, mas te lembrar que você veio para viver e não para se esconder. Tem coisa que a gente não fala, mas o corpo sente. Às vezes o medo não aparece como pensamento, aparece como aperto no peito. Garganta travada, suor frio ou aquele nó no estômago que não tem explicação. O corpo fala alto quando a alma foi silenciada. Desde criança, a gente aprendeu a engolir o choro, a segurar a raiva, a esconder a tristeza, e tudo isso fica guardado em algum canto. Como se o coração dissesse, não posso lidar com isso agora, e o corpo respondesse, então deixa comigo. Já reparou como o medo mexe com o físico? Tem gente que congela. Outros tremem, gaguejam, suam, sentem dor no peito sem razão aparente. É como se o corpo fosse um alarme, só que com o sensor desregulado. Uma analogia simples. Pense no corpo como um cachorro de guarda mal treinado. Ele late para tudo, até para quem não representa ameaça nenhuma. Um barulho no portão, e ele já entra em pânico. Assim funciona o nosso sistema emocional. Quando a gente não aprende a escutar o que sente, ele reage a qualquer coisa. Mas aqui vai o ponto-chave. Esse tipo de medo, essa hipervigilância do corpo, foi aprendida. Não nasceu com você. E tudo que foi aprendido pode ser reprogramado. Não é mágica, é processo. É começar a escutar o que o corpo está tentando dizer. Às vezes, parar por 5 minutos e perguntar: o que eu estou sentindo de verdade agora? Já é um começo. E quando você começa a escutar, o corpo vai pouco a pouco parando de gritar. Porque, enfim, alguém está prestando atenção. Tem um tipo de medo que protege e outro que só paralisa. Medo de um leão vindo na sua direção? Esse é real. Você corre e se salva. Mas medo de falar em público, de começar um projeto, de ser julgado? Esse não vem do perigo, vem da experiência. É um medo que você aprendeu, talvez quando riram de você na escola, quando errar virou vergonha, ou quando alguém disse que seu sonho era demais. E aí, mesmo sem leão nenhum, você sente o coração disparar como se estivesse sendo atacado. Já viu aqueles filmes em que a porta parece trancada, o personagem se desespera, mas depois alguém gira a maçaneta e ela estava aberta o tempo todo? É assim que funciona o medo aprendido. Ele faz parecer que não dá, que não é possível, que vai doer, e você nem tenta, porque já decidiu que não consegue. E o mais cruel é que, com o tempo, você nem questiona mais.
Aceita aquela prisão invisível como parte de quem você é, quando na verdade é só uma história mal contada que ficou rodando em silêncio. Esse tipo de medo se alimenta da imaginação. Ele pega uma pequena dúvida e transforma em um filme de terror inteiro. E quanto mais você evita enfrentar, mais o medo cresce. Porque o que alimenta o medo não é o perigo, é a fuga. O segredo é começar a se perguntar: esse medo é real ou foi algo que aprendi? Só essa pergunta já muda o jogo. Porque quando você entende que não tem leão nenhum na sala, talvez seja a hora de girar a maçaneta. Muita gente acha que coragem é não sentir medo, mas não é. Coragem é fazer mesmo com medo. É tremer e ir assim mesmo. O medo não some, ele vai junto. Mas em vez de dirigir o carro, ele vai no banco de trás. Toda pessoa que você admira já sentiu medo. Algumas sentiram pânico. A diferença é que elas aprenderam a seguir em frente, mesmo sem ter certeza de nada. E isso não é dom, é treino. Cada passo com medo vira prova de que você consegue. E aí, o medo até continua lá, mas menor. Lembro de uma história da minha infância. Tinha uma apresentação na escola e eu tremia só de pensar em subir no palco. Pensei em inventar febre, pedir para minha mãe me tirar da aula, qualquer coisa. Mas fui, com as mãos suando, a voz falhando, o coração parecendo um tambor. E sabe o que aconteceu? Eu sobrevivi. E mais. Depois daquilo, nunca mais fui o mesmo. Não porque perdi o medo, mas porque percebi que dava para ir com ele. E isso muda tudo. Coragem não é ausência de tremor. É justamente o ato de andar mesmo quando o chão parece instável. E quanto mais você anda, mais firme o chão fica. Como aquela frase: a diferença entre quem vai e quem trava é que um aprendeu a levar o medo na mochila, não no volante. Então talvez você não precise esperar estar pronto, nem estar calmo, nem ter certeza. Talvez só precise decidir ir. E aí, o resto começa a se ajeitar no caminho. O medo adora a atenção. Ele é como um ator dramático. Quanto mais luz você joga nele, mais ele cresce, faz cena, se estica. E o problema é que a gente alimenta esse medo todos os dias. Pensando demais, imaginando o pior, lembrando de tudo que deu errado lá atrás. Aí ele ganha força, ele vira protagonista da sua vida, e o mais doido, a gente nem percebe. Só vai adiando, esperando o momento perfeito, ensaiando mentalmente, e nunca entrando em cena de verdade. É como se, sem querer, você entregasse um microfone pro medo. E aí ele fala alto, ele grita, e você acredita? Não vai dar certo, vão te julgar, você não é suficiente. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você pode até escutar o medo, mas não precisa deixar ele comandar o show. Reconhecer que ele está ali já é um passo enorme. Nomear esse medo é tirar ele das sombras. É como acender a luz num quarto escuro. O que parecia um monstro pode ser só uma pilha de roupa amassada. Então, da próxima vez que o medo começar a falar demais, para um pouco. Pergunta para si mesmo: será que ele merece toda essa atenção? Medo não se vence com mais força. Vence com presença, com consciência. Em vez de dar o palco inteiro para ele, coloca ele como figurante. Você é quem escreve o roteiro. E mesmo que a voz do medo ainda ecoe, dá para continuar. Porque tem outra voz aí dentro querendo ser ouvida. E talvez esteja na hora de você dar o microfone para ela. Tem gente que acha que a confiança vem antes da ação. Mas na prática, é o contrário. A confiança nasce depois que você se arrisca. Depois que faz tremendo. Depois que vai mesmo com o estômago embrulhado. A segurança não vem do nada. Ela se constrói. Tijolinho por tijolinho, passo por passo. E cada vez que você faz algo mesmo com medo, você manda uma mensagem para o seu cérebro. Eu consigo. Pode ser um passo pequeno, mas ele muda tudo. Lembro da primeira vez que gravei um vídeo falando sobre algo que eu sentia de verdade. A voz falhou, a mão suava, meu coração parecia um tambor dentro do peito. Mas eu fui. Não ficou perfeito, mas ficou real. E depois daquilo, alguma coisa em mim mudou. Percebi que eu não precisava esperar o medo ir embora para agir. Eu só precisava ir, e aquele primeiro vídeo virou o alicerce para tudo que veio depois. Porque coragem se treina. E quanto mais você vai, mais fácil fica continuar indo. Então, se você sente medo agora, tá tudo certo. Sente mesmo. Mas vai, dá um passo. Qualquer um. Faz a ligação que tá adiando. Manda o currículo. Posta aquele texto. Diz o que precisa dizer. Porque cada passo com medo vira uma nova memória no seu corpo. E com o tempo, essas memórias vão dizer mais sobre quem você é do que qualquer medo antigo. E talvez, sem perceber, você comece a caminhar com mais firmeza, mesmo que o medo ainda tente acompanhar. O medo fala, ele fala o tempo todo. Às vezes com voz suave, às vezes como um grito dentro da cabeça. E tudo bem, ele aprendeu a falar assim porque por muito tempo você ouviu, você acreditou. Ele dizia: você não vai conseguir, vão rir de você, vai dar errado. E você, querendo se proteger, acabou obedecendo. Mas aqui vai uma virada de chave. Só porque o medo fala, não significa que você precisa escutar.
Você pode escutar e ainda assim escolher não seguir. Tem um exercício simples que ajuda muito. Escreva tudo o que você sente medo de fazer. Pode ser qualquer coisa, desde coisas pequenas como pedir um aumento, até coisas mais profundas como me mostrar de verdade para alguém. Depois, olhe para cada medo e se pergunte com sinceridade: isso é verdade? Ou é só uma história que eu venho contando há tanto tempo que virou uma crença? Você vai se surpreender com a quantidade de coisas que a gente acredita, sem nunca ter testado. O medo não precisa ser seu inimigo. Você não precisa brigar com ele. Só precisa parar de deixar ele decidir por você. É como ter um conselheiro pessimista. Você ouve, agradece, mas no fim, quem assina a decisão é você. E quanto mais você pratica isso, mais a sua voz interior vai ficando mais forte que a do medo. Ele pode continuar falando, mas agora você sabe que tem escolha. E às vezes tudo o que a gente precisa é lembrar disso. Existe uma ideia muito errada por aí de que sentir medo é sinal de fraqueza, que gente forte não treme, não duvida, não hesita, mas isso é mentira. Sabe quem sente medo? Quem ainda tem sonhos, quem se importa, quem quer crescer. O medo só aparece quando algo tem valor. E se você sente medo, é porque tem algo dentro de você que quer muito viver, mesmo que esteja escondido, mesmo que ainda não saiba como. Sentir medo é humano. Fingir que não sente é que machuca. Pensa em um bombeiro entrando num prédio em chamas, ou numa mãe solo criando 3 filhos sozinha. Você acha mesmo que essas pessoas não sentem medo? Sentem sim, mas continuam, porque não é o medo que define a força delas. É a escolha de seguir apesar dele. Isso é coragem. Isso é verdade. Força de verdade não é a ausência de emoção. É estar todo bagunçado por dentro e ainda assim dar mais um passo, mesmo sem garantia, mesmo sem saber o final da história. Então, por favor, não se culpe por sentir medo. Não se compare com quem parece não sentir nada. Muita gente só aprendeu a esconder melhor. E esconder só adia a dor. O que transforma mesmo é acolher. Tô com medo, mas tudo bem, vou comigo mesmo assim. O problema nunca foi o medo. O problema é quando a gente usa ele como desculpa para não viver o que realmente quer. E se você chegou até aqui, é porque tem algo dentro de você que ainda quer viver muita coisa. O medo é inteligente. Ele não espera você falhar para agir. Ele te impede de tentar. É como se colocasse uma faixa de proibido passar, logo na largada. E o mais triste é que muita gente obedece. Quantas vezes você nem começou, só porque imaginou que ia dar errado? Nem se declarou, nem se inscreveu, nem tentou aquele projeto que vivia no coração. É como se o medo dissesse: melhor parar aqui para não se machucar lá na frente. Mas parar antes do começo também dói, só que em silêncio. É como desistir da corrida antes mesmo de colocar o tênis. Você nem sentiu o vento no rosto, nem ouviu a torcida, nem tropeçou, nem venceu. Você só não foi. E o tempo passou. E aquela ideia que parecia brilhante virou besteira. Aquele amor que queria viver virou passado. Aquele plano que te empolgava virou só mais um arquivo esquecido na gaveta da mente. E o pior, você começou a acreditar que era alguém que não nasceu para isso, quando na verdade só parou cedo demais. Parar antes de tentar é uma das formas mais sutis de autossabotagem, porque não dói de imediato. Parece racional, parece até sensato, mas por dentro vai deixando um buraco, porque uma parte de você sabe, dava para ter tentado. E mesmo que desse errado, já teria valido, porque o simples fato de tentar muda a forma como você se vê. Você deixa de ser quem sonha e começa a ser quem age, e isso muda tudo. Nem todo medo chega gritando. Às vezes, ele vem bem arrumado, com cara de responsabilidade. Se disfarça de perfeccionismo, dizendo que ainda não está bom o suficiente. Se esconde atrás da procrastinação com aquela voz doce: depois eu faço, agora não é o momento ideal. E também aparece como controle excessivo, aquela mania de querer prever tudo, saber tudo, ter 100% de certeza antes de dar um passo. Tudo isso parece organização, mas muitas vezes é só medo com roupa de adulto. Quantas vezes você já disse: não estou pronto ainda, preciso me preparar mais, acho que falta algo? E ficou ali, parado, esperando um sinal mágico do universo. Às vezes o sinal era só você mesmo, duvidando de si, se escondendo atrás da ideia de que tudo precisa estar perfeito. Mas o que é perfeito, afinal? E quando é que estamos prontos de verdade? A verdade é que muita gente que parece organizada está só com medo de falhar e confunde planejamento com paralisação. Identificar o disfarce do medo é o primeiro passo para se libertar. Comece a prestar atenção nas frases que você repete, nos rituais que usa para adiar decisões, nas listas infinitas que nunca viram ação. E se pergunte: isso aqui é preparo ou é medo com outra cara? Não é sobre julgar, é sobre reconhecer. Porque quando a gente dá nome para o que sente, a gente tira a força do que nos prende. E aí começa a aparecer espaço para agir de verdade, mesmo sem ter todas as garantias. A zona de conforto parece um lugar seguro,
Você já conhece tudo, nada surpreende, nada exige demais. Mas olha bem, será que é conforto? Ou só medo disfarçado de rotina? A verdade é que essa zona foi construída pelo medo, tijolinho por tijolinho. Cada melhor não mexer com isso agora, cada acho que não é pra mim, foi criando uma casinha quentinha, mas que aos poucos virou uma jaula. Confortável, sim, mas ainda assim uma prisão com almofadas. É como morar numa cela acolchoada. Tem cobertor, tem comida, mas você sabe que lá fora existe muito mais. O medo convence que é melhor ficar ali, porque pelo menos aqui não dói. Mas a vida de verdade tem dor, tem risco, tem queda. E também tem beleza, surpresa, superação. Quando o medo domina, ele te faz acreditar que o que você tem já é o bastante. Mesmo quando o coração sussurra que falta alguma coisa. E aí vem a frustração, aquele vazio silencioso de quem se acomodou demais. Sair da zona de conforto não precisa ser um salto. Pode ser um passo. Um movimento pequeno que lembre quem você é fora dessa jaula. Pode ser conversar com alguém novo, aceitar um convite diferente, tentar algo que te desafie só um pouquinho. O desconforto do crescimento assusta, mas ele é passageiro. Já a dor de passar a vida inteira se escondendo de si mesmo, essa dura. E no fundo, você sabe, tá na hora de abrir a porta e respirar um ar diferente. Você já percebeu que sobreviveu a absolutamente tudo o que te aconteceu até hoje? Todas as quedas, perdas, dores, vergonhas, você passou por tudo isso. E ainda assim, continua duvidando da própria força. Por quê? Porque o medo faz isso. Ele apaga da memória as vitórias e ilumina as derrotas. Ele coloca uma lupa nos erros e esconde tudo que você superou. Mas a verdade é simples. Se você chegou até aqui, é porque é mais forte do que imagina. Lembra de um momento difícil da sua vida. Pode ser aquele fim de relacionamento, um desemprego, uma humilhação, uma fase em que tudo parecia dar errado. E mesmo assim, você seguiu. Chorou, se arrastou, caiu, mas seguiu. Isso não é pouca coisa. Isso é coragem na prática. Mas o medo não deixa você enxergar. Ele enferruja a sua armadura como se você tivesse esquecido que ela existe. Só que ela está aí. Só precisa de um pouco de polimento, de lembrança, de reconhecimento. Então, antes de dizer que não vai conseguir, para um instante, fecha os olhos e lembra do que você já enfrentou. Lembra do que parecia impossível. E mesmo assim, passou. Talvez a sua força não esteja sumida, só esteja adormecida. E tudo o que ela precisa agora é de um novo chamado. Porque se você sobreviveu a tudo o que já viveu, por que duvidar tanto do próximo passo? Nem sempre o medo vai embora. Em muitos casos, ele não desaparece. Ele só muda de lugar. E sabe quando ele começa a diminuir de verdade? Quando você age mesmo com ele presente. A coragem, às vezes, não vem antes. Ela aparece no caminho. É como se o universo dissesse: primeiro você pisa, depois eu te mostro o chão. Mas se você ficar esperando a certeza chegar para se mover, pode passar a vida inteira parado. Porque a certeza raramente bate na porta. Mas a vontade de viver, sim. Tem uma metáfora que gosto muito: a ponte invisível. Você está diante de um abismo e não vê nenhuma saída, mas aí dá um passo e um pedaço da ponte aparece. Mais um passo, outro pedaço surge. Ela não aparece toda de uma vez, só se revela para quem decide caminhar. A vida funciona assim. Você só descobre o que tem do outro lado depois que se move, mesmo tremendo, mesmo duvidando. Esperar o medo passar é como esperar a chuva parar num lugar onde sempre chove. Pensa em tudo o que você quer viver. Amar de verdade, fazer o que ama, se sentir leve, ser mais você. Tudo isso está aí do outro lado. E só tem um caminho: ir com medo mesmo. Com a mão suando, a voz falhando, o coração acelerado. Porque o medo vai junto, mas quem decide é você. E quando você decide, mesmo com medo, algo dentro de você muda. E é nesse momento que a vida começa a te encontrar. Agora me diz, quantas vezes você travou por medo de errar e acabou errando com você mesmo? Quantos sonhos você engavetou esperando a coragem chegar, sem perceber que ela só nasce quando a gente começa a andar? A verdade é que o medo não vai parar de falar, mas a sua vida não pode mais esperar que ele se cale para começar. Talvez hoje seja o dia de dar o primeiro passo, mesmo pequeno, mesmo tremendo, porque o que te transforma não é a ausência do medo, é a sua decisão de não deixar ele te comandar. Então pensa aí, qual é a primeira coisa que você pode fazer agora, mesmo com medo? Qual movimento já passou da hora de acontecer? Se alguma parte desse vídeo mexeu com você, me conta nos comentários, quero saber. E se você sentiu que esse conteúdo te ajudou a lembrar da sua força, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, a gente vai seguir juntos nessa jornada, porque você não está sozinho. E a cada passo que você dá, mesmo com medo, a vida se aproxima de você.